Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O Cristo operante. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos de sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde mede o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academia, movimentam-se adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressa-se o mesmo mestre com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. O tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita revela em todos os setores em que o amor esteja erguido e contra o supremo ideal. Ninguém se prende ao domínio das queixas injustas. Encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforça por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. O Gabriel vem fazer a oração. Aí, depois da oração, a Lúcia Covas, ela é uma trabalhadora do Allan Kardec de lá. Seja bem-vinda. E a espiritualidade. Agora o Gabriel vai fazer a prece, né? Vai fazer sem música, prece, né? Vai sem música fazer. Já está a música. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao aflito consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o impedimento, à criança o guia, ao órfão Pai, Senhor, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores de amarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do nosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós, como um grito e cimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e guiemos de algum modo a caçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, chegar ao progresso, se lhe subirmos até a vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que vale nossas almas, o espelho sentir a vossa imagem. Em nome de Deus e de Jesus, está. Agora aberta a prece do céu. É que a senhora está muito bem.
pode ser. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Depois de uma prece tão linda, né? Feita pelo Gabriel. Muito linda. Tão bonita. Muito linda. Obrigada, Gabriel. Então, nós vamos refletir nessa noite sobre o nosso caminhar. Será que nós estamos caminhando com Jesus? Esse é o tema apresentado. E numa pesquisa feita por psiquiatras, psicólogos, eles levantaram uma questão para se pensar. As 5 pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, aquelas que a gente está mais perto, elas nos influenciam. Elas moldam a nossa forma de ser, de pensar, de viver. Então elas influenciam a gente de alguma forma que a gente vai mudando. A gente pode olhar a cultura, a educação, pode olhar valores, constituem então na fala dos psicólogos, psiquiatras, o caráter da pessoa conforme então aquelas 5 pessoas. Então nós convidamos agora os irmãos aqui a pensarmos juntos quem são essas 5 pessoas que nós mais convivemos. Vamos pensar rapidamente aí, dentro do lar, às vezes no trabalho. Com quem é que nós temos andado? Com quem nós estamos caminhando? Para a gente pensar que elas nos influenciam e nós também estamos influenciando elas, porque daí é uma troca. E pensando nisso, nessa forma hoje da vida na matéria, não temos como espíritas de não pensar que nós já temos uma bagagem, uma grande bagagem milenar. Nós somos espíritos milenares. Então a nossa jornada é longa. Nós não nascemos no berço e não vamos morrer no túmulo. E essa jornada nossa, longa, nos permite então trazer valores, cultura, costumes, que nem a convivência com as outras pessoas às vezes mudam. Principalmente se a gente já adquiriu virtudes. As virtudes a gente não perde. Conquistou, não perde mais. Um exemplo, a paciência. Não sei se vocês têm problema com a paciência, ou sou só eu. Porque a paciência é algo que é uma conquista difícil, né, de ser conquistada. A gente descobre que está precisando quando está passando por alguma dificuldade, a gente vê assim, às vezes dá um calorzinho, uma coisa diferente, denota que a gente ainda não adquiriu a paciência, né? Então, pensando agora como espíritos imortais, já que estamos numa casa espírita, com quem nós estamos caminhando? Será que são 5 que caminham conosco do invisível que nós não vemos? Ou será um número bem maior? Vamos fazer uma conta rápida. Vamos pensar no nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda. Quanto que nós temos conversado com ele? Vamos pensar em espíritos familiares que a gente conviveu aqui e que já partiram para a parte espiritual. Agora vamos pensar em espíritos familiares que a gente não lembra, porque a nossa família espiritual é muito maior do que essa que nós temos aqui, dessa curta passagem aqui na Terra. A nossa família é grande no plano espiritual. Então, pensando assim, pouquinho, né? A gente já vê. E quem será que vem nos influenciando? E a gente tem também, é óbvio, pela nossa jornada milenar, muitos inimigos. Pessoas que causamos o mal, pessoas que nos causaram o mal. Porque não, como diz Allan Kardec, né? Morto o cão, não acaba a raiva. Então continua. Aqueles que a gente tem desafetos,
aqueles que a gente não se reconciliou enquanto estava a caminho, eles continuam com um problema com a gente e a gente continua com um problema com eles. Então há toda essa influência. E agora, andando um pouquinho mais, vamos ver que Jesus caminha conosco. Será que nós estamos fazendo esse sentido contrário de caminhar com Jesus? Porque é uma escolha. Nós vamos ver refletindo nessa noite que é uma escolha. Caminhar com Jesus. Muitas vezes nós escolhemos nos afastar dele. Cadê o controle? Então, o Evangelho, registrado em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Lucas vai encerrar o Evangelho dele com a ressurreição e o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E é o único evangelista que registra esse caminho para Emaús. Lembram? Que iam 2 discípulos dele por uma estrada, indo de Jerusalém a Emaús. E nesse caminho se aproxima um homem que eles não percebem quem é. Este homem vai acompanhando eles, ouvindo as conversas deles. Jesus já havia ressuscitado ali. As mulheres já tinham ido lá, já tinham visto o túmulo vazio. Elas foram e contaram para os discípulos, depois Pedro foi lá, constatou. Já tinha acontecido tudo isso. Maria de Magdala já tinha visto Jesus no jardim. E eles estavam muito tristes. Na verdade, eles estavam tristes e com medo, porque a perseguição ali seria grande, depois da morte de Jesus. Então, eles estavam indo para Emaús, e aí se aproxima deles, então, esse desconhecido, e começa a conversar com eles. E Jesus, então, esse homem, vai ouvindo eles falando, contando tudo o que tinha acontecido, e aí Jesus pergunta, mas o que é? O que está acontecendo? Aí eles dizem, mas você não está sabendo? E daí falam que eles tinham perdido aquele que era o Messias, o que viria a salvar os judeus. A esperança deles tinha se ido naquele momento. Então realmente eles estavam muito tristes e meio que fugindo. E quando eles chegam bem perto já terminando aquela estrada, que era um caminho longo a percorrer, eram mais ou menos 12 quilômetros. O que é 12 quilômetros? Imaginemos, é uma estrada longa, né? Eram mais ou menos 12 quilômetros percorridos. Quando eles chegaram no final do caminho, Jesus faz aquele movimento de ir para outro lado. E os dois, o Cleófas e aquele que não tem nome, e daqui a pouco nós vamos estudar juntos que aquele que não tem nome, a gente pode se situar no lugar dele, dizem para ele, já está tarde, vem conosco. Então Jesus entra com eles, e aí, quando ele entra, ele vai fazer aquele movimento de partir o pão. E quando ele vai partir o pão abençoando, é que eles conhecem Jesus, naquele momento só. Mas ao mesmo tempo que eles reconheceram, Jesus sumiu. E aí eles ficaram assim, extasiados. E como que nós não reconhecemos? Eles não se conformavam por não terem reconhecido e fazem o caminho de volta de Emaús para Jerusalém. E vão chegar lá entre os discípulos e vão contar para eles que Jesus estava ressuscitado e que esteve com eles. Então, 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús. Aqui nós encontramos um fato que aconteceu e ao mesmo tempo um ensinamento. Isso é o Evangelho. Essas são as pegadas do Cristo. Fatos e ensinamentos, né? Então, representando para nós a nossa jornada, o nosso caminhar, simbolizando isso para a nossa reflexão.
essa passagem bíblica tem muito a ver com a história humana universal, de todos os tempos, em que nós, nos perdendo pelo caminho, deixamos Jerusalém, que simbolicamente tem a ver com a evolução, com a ascensão, e com Emaús, daí que é esse se perder pelo caminho, fazer escolhas erradas. Então, passei, né? Isso. Então, nós estamos nessa jornada em direção ao ponto evolutivo que Jesus nos atrai. Jesus está sempre conosco. Ele é a nossa luz, o nosso farol. Nós entendemos com o Espiritismo que antes do planeta ser, Jesus já era. E Ele é o construtor, o governador do nosso planeta. Então, sempre conosco. Nós aqui estamos muito desligados de ouvi-lo, de compreendê-lo e de segui-lo. Aqui nós já falamos, né, que está no final do Evangelho, e qual que é o objetivo de Lucas? Ele quer que cada leitor esteja dentro do texto. Por isso que havia um que perguntava e havia um outro que observava. Então Lucas coloca, na verdade, a gente dentro dessa história. É nós que estamos ali. E Cleófas, que tem um significado de boa ouvinte, predispõe para ouvir, para receber a instrução divina. O outro é cada um de nós. Eles conversavam e discutiam e o próprio Jesus se aproximou, simbolizando a vinda de Jesus a esse mundo, a sua entrada. Ele se tornou próximo, ele caminhou conosco. Há 2024 anos, ele encarnou aqui. Jesus, ele esteve aqui conosco, passou por todas as dificuldades, foram mais ou menos 1000 anos o processo para que esse Espírito mais puro que a Terra já viu pudesse habitar um corpo de carne e estar entre nós. A sua presença sutil, muitas vezes não reconhecida, mas ele vem e direciona a humanidade. Ele está atento à nossa caminhada. Jesus. Aqui tem uma parte no trecho, do trecho bíblico, que fala que eles tinham os olhos fechados, por isso que eles não percebiam esse viajante que se aproximou. No começo do texto bíblico vai dizer, né, mas eles não tinham, mais certo dizer, né, deixa eu ver se eu acho aqui, os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Esses olhos fechados aqui para a presença espiritual. Então Jesus tomou a iniciativa, ele vem do lado deles e toma essa iniciativa, significando dizer que a espiritualidade, ela sempre vai tomar essa iniciativa de nos cuidar, de nos orientar, de nos conduzir. Nós então temos essa riqueza que é essas companhias espirituais conosco. O problema é só quando a gente faz escolhas diferentes, que aí a gente baixa o padrão vibratório e começa a caminhar com outras companhias. Essa é aquela parte que eles dizem, permanece conosco, cai a noite e o dia já declina. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Aqui, quando os olhos deles vão se abrir, às vezes é preciso que algo aconteça nas nossas vidas para que a gente desperte. A gente sempre fala do Espiritismo que a maioria de nós vem pela dor. A gente, pela dor, vai buscar uma explicação, vai buscar um conforto. Então, algo acontece na nossa vida, esse partir do pão, que é esse enxergar Jesus que até então nós não estávamos enxergando, e a gente vai reconhecê-lo. E aí aqui então é o final, quando eles ficam bem tristes e vão dizer, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho,
quando nos explicava as Escrituras, naquela mesma hora levantaram-se e voltaram então para Jerusalém, fazendo esse caminho de volta. E eles narraram os acontecimentos e como o haviam reconhecido na fração do pão. Isso aqui eles contam daí para os evangelistas. O Emaús, que é essa estrada, né, que até tem ali um pedacinho, uma foto para a gente ver, né? Ele tem origem, né, em hebraico, ali no latim. O significado é riacho quente. Foi uma cidade antiga, localizada aproximadamente 11 quilômetros ao noroeste da moderna Jerusalém, e de acordo com as escrituras cristãs, Jesus apareceu perante 2 de seus discípulos em Emaús, após a sua ressurreição. Essa tristeza deles, imaginemos os quadros que não estavam na cabeça deles, depois deles terem visto Jesus ser condenado, Jesus ser pregado na cruz, todas essas cenas, imaginemos. E depois ali, quando eles foram ao túmulo e já não tinha mais o corpo de Jesus, toda aquela indecisão, toda aquela dor, toda aquela tristeza, era assim que eles se encontravam nessa estrada para Emaús. Era assim que os 2 discípulos caminhavam. Então eles estavam muito tristes. E nós vamos refletir com Paulo sobre a tristeza, onde Paulo, escrevendo as suas cartas, às vezes batia nele uma tristeza também, de que ele estava causando tristeza nas pessoas. E depois de refletir sobre isso, porque ele trazia muitas advertências, eram muitos puxões de orelha que Paulo dava àquele povo que éramos nós, rústicos. Nós éramos muito piores do que somos hoje, né? Nós éramos muito mais selvagens, mais rústicos, até cruéis. Então, ele, escrevendo as suas cartas, Paulo, ele vai refletir, dizendo que ele se alegrava agora. Não por vos ter contristado, quer dizer, ter deixado triste, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofrestes dano algum da nossa parte. Com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação, e não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aqui uma reflexão para a gente, nesse nosso caminhar, nessa nossa estrada, para que lado estamos indo? Emaús, Jerusalém, muitas vezes nos sentimos tristes, a tristeza nos bate, e a gente sabe que é natural nosso, da alma, a tristeza. Mas observemos a nossa tristeza, se não está sendo o segundo mundo que produz a morte do desperdício, a morte pelo desperdício que nós estamos tendo ao não aproveitar a vida para o espírito imortal que somos. Porque às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, nos entristecendo demais, quando perdemos coisas materiais, quando focamos demais na vida do aqui e agora, às vezes até em questões entre os nossos irmãos que convivem conosco, aqueles 5, podemos pensar, às vezes ficam cutucando a gente, dizendo coisas que a gente não gosta, que a gente fica triste, que é natural, mas pensemos que a gente possa aprender com Paulo. Será que é segundo Deus? Que a gente não vai precisar voltar, que a gente vai estar indo a Jerusalém, se for a tristeza segundo Deus, mesmo que doa muito, mas a gente não vai precisar voltar, não vai produzir a morte, porque nós estamos aproveitando essa caminhada ao máximo. Aqui então, os exemplos, né? Nós tivemos os mártires do cristianismo que sofreram muito em fogueiras, aos leões,
Hoje nós não precisamos, para dizer que acreditamos e temos a certeza de Jesus, sermos colocados, né, à prova. Hoje não. O máximo que acontece é as pessoas não darem bola para o nosso assunto, ignorarem, às vezes acharem que a gente é fanático, algumas coisas assim, mas tudo bem, cada um tem o seu tempo de despertar. Mas é muito bom falar de Jesus, se imaginar na companhia dele, porque ele está sempre conosco. E Jesus nos ensina a observar esse nosso caminhar. Ele, como luz, como farol, ele nos ensina a olhar o que é que nós estamos tendo pelo caminho. Então, nós trouxemos do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, uma parte que ele vai tirar o ensinamento do próprio Chico Xavier, que ele fala que nós caímos pelo óbvio. É óbvio, mas a gente esquece. Então, ele diz que uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais, porque às vezes a gente pensa que aquilo é tão óbvio ou nunca aconteceu com vocês. Às vezes a gente cai numa coisa tão boba. Quer ver? Quer ver golpe? Esses golpes que às vezes amigos nossos caem, que depois que passa a pessoa diz, meu Deus, isso foi uma coisa... Então, às vezes a gente está tão assim, desligado, distraído, que a gente cai. Mas, em geral, a gente não cai em pedras grandes. A gente não vai tropeçar numa montanha. Ou vocês já viram alguém que tropeçou numa montanha? Diz, ops, tropecei numa montanha. A gente tropeça em pedras pequenas. Por isso a advertência do nosso Chico, dizendo para a gente observar as pequenas coisas que nos acontecem. As pequenas raivinhas, aqueles pequenos sentimentos que nos desconcertam. Eles vão nos trazer grandes prejuízos no decorrer do tempo, né? Então essas pequenas pedras, elas vão se acumulando e aí a gente vai caindo nessas pedrinhas e nos levam muitas vezes ao chão das enfermidades. A gente enferma. O corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Pelo esse modo nosso ali está sempre raivento, né? A raiva faz mal, a raiva já foi provada cientificamente que mata do coração. Quem tem muita raiva morre antes do coração, né? Aquela coisa de comer, eu tenho ansiedade, por isso que eu como, e daí quanto mais eu como, mais ansiedade, porque daí, né? Então, às vezes a gente não observa o que está comendo, principalmente se a gente estiver com o celular na frente ou a TV, a gente nem olha o que está comendo, e às vezes a gente também tem um pouco de preguiça. A gente passa às vezes o dia assim intercalando entre acordar e dormir, natural numa fase da vida, né? Que daí já pode. Algumas fases da nossa vida a gente já volta a ser quase igual bebê, tem que dormir um pouquinho mais mesmo. É natural, é saudável, mas o ficar muito parado não é legal para nós, né? Então, identificar primeiramente as pedras nas quais tem tropeçado, identificar, enxergar essas pedras e, ao avistá-las em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção, que hoje se fala muito nisso, que é aquela condição que a gente nos colocamos em atenção plena. Existem até livros, existem exercícios de atenção plena, ajudando a aliviar o estresse, tirar a gente daquele automatismo de fazer as coisas e nem perceber. Então, é atenção. Então, ativar é um exercício. Igual a gente pratica exercício físico, né, para musculatura, essa atenção é importante para nós. Mas agora falando da vida de espírito. Porque se nós não estivermos atentos, levando a sério o ensinamento de Jesus, vigiai e orai, para quando cairdes em tentação, quando a gente te vir alguma coisa, a gente estar vigilante e numa vibração, porque a oração eleva o nosso padrão vibratório, para isso que ela serve. Quando a gente ora, a gente aumenta o nosso padrão. Então, aumentando o padrão, as companhias espirituais vão ser aquelas que estão naquele padrão.
Vigilantes é prestando atenção, é prestar muita atenção, então ativar firmemente o poder da atenção. Aqui então o De Luca dá umas dicas para nós. Conscientize ao máximo a sua atenção de comer, beber, falar, agir ou qualquer conduta que você esteja querendo modificar. Observar isso. Quem aqui fala demais? Você fala, eu também. E depois a gente fala, né? Falamos sem pensar no que vamos dizer, e daí o que acontece? A gente se arrepende daí, né? Agimos sem pensar nas consequências, então não apenas o que falamos, mas as nossas ações, por impulso. Estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. Como é triste você estar falando com uma pessoa que ela está ou lendo um livro, os espíritas leem bastante, não precisa estar no celular, né? Ou ela está lendo um livro, te ouvindo, e diz, não, eu estou prestando atenção, mas de que jeito? Então, como é triste quando a gente não tem alguém que olhe nos nossos olhos para conversar, né? Que viva aquilo. Porque se você está numa mesa, numa refeição com a tua família, e está cada um num celular, e aí o celular é bom, que tem muita coisa legal, mas o celular vai acabar a bateria dele, você vai trocar se ela não funcionar mais, ou você compra um celular novo, mas aquela pessoa que estava do teu lado ali na mesa naquele momento, ela não vai voltar quando ela partir para a pátria espiritual. Então, às vezes, a gente perde momentos porque nós estamos com muita coisa, é muita distração. Isso não é coisa de Deus. É, né? A tecnologia é coisa de Deus. O problema é o homem que não sabe utilizá-la de forma adequada. Então, em excesso, é altamente prejudicial para todos nós, não só para as crianças, como é batido tanto na tecla. A luz, né? A luz azul, essa luz das telas, influenciam até na nossa glândula pineal, na produção de melatonina. Quando a gente acende uma tela de celular, o nosso cérebro entende que é hora de acordar, e aí acabou a produção de melatonina, acabou o sono. Então, o conselho até de psicólogos e neurocientistas é que a gente até decore o caminho quando a gente precisa levantar para ir no banheiro, inclusive, para evitar de acender a luz. Porque a luz incidindo sobre nós, ela não nos deixa produzir os hormônios necessários para que o corpo se recomponha para mais um dia que a gente vai viver, quando acorda pela manhã. Então prestemos bastante atenção. E um método é o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que a gente sempre bate tanto nessa tecla, mas é porque a gente precisa mesmo. Por isso que ela está lá. Que Allan Kardec disse, mas qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha que pergunta que Allan Kardec faz. Ele perguntou qual o meio prático e mais eficaz. Ele queria alguma coisa que desse para a gente fazer mesmo, mas que fosse a mais eficaz. E aí, a resposta é o sábio da antiguidade que já nos diz, conhece-te a ti mesmo. Simples assim, mas é tão difícil a gente fazer esse auto-mergulho, esse auto-encontro. Nós geralmente não temos paciência, não temos tempo, não conseguimos. Às vezes a nossa mente está tão barulhenta lá dentro. Já viram aquelas pessoas que se desentendem? Tomara que não aconteça com ninguém aqui. Mas é o tal do ficar chateado, magoado, ficar de mal. É a pior coisa, porque é o tal do silêncio barulhento. Você silencia a boca, mas a tua cabeça está a 1000 por hora. Ela vai entre ficar com raiva, desejar até a vingança, depois ela vai muito triste, muito chateada, estou arrasada, e a nossa mente barulhenta faz horrores no nosso organismo. Então, esse conhece-te a ti mesmo é uma prática. Daí Allan Kardec disse que ele conhecia essa máxima. Mas como fazer? E aí nós vamos ter uma fórmula ditada por Santo Agostinho. E aqui nós trouxemos, né? Se não faltamos ao cumprimento de algum dever. A gente fazia vez ou outra, não precisa ser todo dia. Mas lá de vez em quando, será que hoje, vamos pensar hoje, vamos convidar todo mundo aqui a pensar. Será
que eu não faltei ao cumprimento de algum dever que eu poderia ter feito e não fiz? Será? Será, né? Será que alguém tem algum motivo de queixas contra mim hoje? Durante o dia? Será que eu fiz alguma coisa que alguém ficou assim, reclamando lá? Eu não estou ouvindo, mas eu estou sentindo a vibração. Porque eu fiz alguma coisa que aquela pessoa está se queixando de mim agora. E outra pergunta que Santo Agostinho ele dá essa sugestão. Se Deus chamar-me nesse momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao voltar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Aí, quando a gente desnuda, que a gente sai do invólucro material, carnal, não temos mais a máscara. E aí nada é escondido. Então, o que a gente tem pensado? O que a gente tem desejado? O que nós temos sentido? Isso fica desnudo quando voltamos para a parte espiritual. E quando estamos no momento do sono. Porque o sono é uma morte, só não é cortado o fio, o cordão. Nós entramos na dimensão que é a nossa verdadeira pátria no momento do sono. Então lá estamos nós desnudos e às vezes temos sonhos bons, com pessoas boas, caminhamos em boas companhias e outras vezes nem tanto. E acordamos com sensações ruins, vimos coisas ruins, pesadas. Então é muito importante a oração no momento de dormir e também fazer esses exercícios, mas Santo Agostinho diz que não adianta só pensar, tem que ir lá e fazer o dever daí. Conversar com pessoas e sabe aquele dia ou aquele ontem que eu falei tal coisa, você me desculpa, saiu assim e eu sou imperfeito mesmo. A gente é perfeito, nós somos perfectíveis, mas não estamos acabados. Então nós estamos em construção. Vamos admitir isso, é mais legal, é melhor para nós e para quem caminha conosco, porque quem caminha conosco no momento que a gente admite, vai ser mais legal conosco também. Imagina, ela não se acha a perfeitona, o perfeitão. Então, claro, eu também, e aí às vezes a gente acaba, vamos lembrar das 5 pessoas que caminham conosco, né? A gente acaba influenciando para essa vivência cristã, que acima de espíritas, cristã, seguir os passos do Mestre. O Jesus, nosso modelo e guia, ele viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Ele chorou quando era preciso chorar. Ele comeu quando tinha fome e jejuou quando era preciso fortalecer seu espírito. Ele festejou quando o momento era de festa. Ele falou com doçura quando estava diante dos pecadores. Ele não deixou de ser enérgico com os fariseus hipócritas. A envergadura moral, né? Tinha autoridade moral. Aprendamos com o Mestre. Então Jesus, caminho da verdade e da vida, Jesus, para todos nós que vivemos o problema da desatenção. Mas a proposta é para a gente não ser desatento. Essa é a proposta, para a gente prestar atenção nesse caminho, principalmente em Jesus. E aí, ouvindo outro dia o Arthur Valadares, contando que lá no centro que ele frequenta, uma senhorinha de 91 anos, ele disse muito disciplinada. 2 vezes ao centro espírita, sempre trabalhando, nunca faltava, ia abaixo de chuva, de guarda-chuva para o centro. E um dia ele disse que teve uma oportunidade maior de conversar mais com ela. E ele, então, nessa conversa com ela, ele disse: nossa, mas como que você consegue? Você está sempre bem, você está sempre leve. Ela disse: não, eu não estou sempre bem e sempre leve. Às vezes eu preciso parar tudo e fazer assim. Vem cá, mestre, vamos conversar. Então, esse ensinamento do Arthur, nessa senhorinha disciplinada, trabalhadora da casa espírita de anos e anos, décadas, fica para nós também. Às vezes, nós também precisamos fazer isso. Vem cá, mestre, vamos conversar. E conversar com Jesus. Porque nós precisamos estabelecer essa conversa, essa conexão. Jesus está sempre conosco, mas nós precisamos fazer esse movimento
E sempre agradecemos muito a Jesus, sempre enaltecemos a sua luz, o seu amor. Mas será que às vezes a gente está conversando com Ele, abrindo o nosso coração para Ele, para as nossas encrencas, e dizendo, me ajuda aqui que eu não estou dando conta, não estou conseguindo entender isso. Me ajuda, Jesus. Então é esse, vem cá, mestre, vamos conversar. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo bem curto. Nós encontramos o ensinamento evangélico do capítulo 2, minha página virou aqui, mas do capítulo 2 do Evangelho, é um ensinamento onde eles vão colocar Jesus com um manto e vão dizer, tu é rei. Ele diz que ele era eu. Só que o reino dele não era desse mundo. E vai dizer assim, que se fosse aquelas pessoas seguidoras deles, os discípulos, não teriam deixado que acontecesse o que aconteceu com ele. Então, por ora, meu reino não é daqui. Agora nós perguntamos, e agora? É daqui? As nossas atitudes, a nossa maneira de viver? Será que a gente repetiria a história? Será que se Jesus estivesse por aqui, nós também faríamos assim? Vista grossa? Seríamos cristãos mais ou menos? Teríamos fugido para Emaús? Vamos pensar junto. Não é nenhuma cobrança, mas é para a gente refletir, né? Então, Jesus é rei? Sim ou não? O que vocês acham? Jesus é rei? O que vocês acham? Porque eles falaram que ele era o rei dos judeus. Eles estavam zombando dele. Mas nós, como cristãos, Jesus é o nosso rei ou não é? Nós podemos dizer que Jesus é o nosso rei? Sim ou não? Queria ouvir uma resposta bem grande assim. Sim ou não? Vamos lá. Vocês estão com medo de responder? Eu estou deixando vocês com medo dessa resposta. Então faz um joia. Sim ou não? Vai. Quero ver se tem mais joias. Sim? Ah, que bom, gente. Jesus é o nosso rei, sim. Nós não devemos ter medo de dizer que Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Tanto é verdade isso, que na sequência aqui, Kardec vai trazer a vida futura e vai trazer o quê? A realeza de Jesus. Apresentando para nós o nosso rei, Jesus. Mas como é que é a realeza de Jesus? Porque daí diz Kardec que os reis da terra, eles têm os seus cargos e aquilo depois fica na história só. Mas esse nosso rei é diferente. Essa realeza de Jesus nunca teve na terra um rei assim. Nunca. Ele é o maior fenômeno que já aconteceu no planeta. A sua vinda entre nós. E a construção e tudo o que ele faz. Então, Jesus é o nosso rei. E aí Allan Kardec vai fazer uma ponte, porque todos os ensinamentos de Jesus a nós não fariam sentido se nós não conseguíssemos entender a vida futura. Se nós não parássemos e olhássemos assim, o que isso faz sentido lá na frente do meu caminhar? Aqui agora não faz sentido, mas a fé na vida futura faz sentido. O que o Jesus ensina para nós, o nosso rei. E aí, Kardec, nesse mesmo capítulo, vai trabalhar o ponto de vista. Porque o ponto de vista, ele vai fazer uma ponte daí. A fé na vida futura faz com que a gente mude o nosso ponto de vista das coisas. Por quê? Às vezes uma coisa nos deixa tão chateado, tão nervoso, mas eu tenho certeza que eu sou um espírito imortal e que eu não vou morrer. Então, essa fé na vida futura, de ter a certeza que a vida continua, de que eu sou criado para a perfeição, para a felicidade, isso vai mudar totalmente o meu ponto de vista. Então, Kardec faz essa ligação. É o grande pulo do gato do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E
a última mensagem, a instrução dos espíritos, é trazida por uma realeza terrena, uma rainha de França, lembram? A rainha de França, ela vai dizer que ela teve que ver muito acima dela, mas muito acima dela no plano espiritual, aquelas pessoas que ela tinha como seus súditos. Ela teve que encarar isso no plano espiritual. Ela vai encerrar o seu ensinamento dizendo assim, vê que linda a mensagem dela? Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. É uma recomendação de uma mulher que foi rainha na França e viu que ela não era rainha de coisa nenhuma. É lindo esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eles terminam, então, aquele caminhar a Emaús, voltam para Jerusalém, contam, estão entre os discípulos, eis que Jesus aparece de novo. Aí, falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Quantas vezes nós temos dito isso para os nossos irmãos? Essa frase, a paz esteja com você, a paz esteja comigo, a paz esteja convosco. Olha o ensinamento de Jesus. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, então, e comeu diante deles. Todo esse carinho com eles. Esse é o finalzinho já do Evangelho de Lucas. Ele vai encerrar, então, com Jesus entre eles. Depois ele vai a Betânia com todos eles. Vai trazer uma mensagem de esperança. Vai dizer que agora eles tinham os olhos de ver e que eles estavam preparados e acende. E assim termina o Evangelho de Lucas, com Jesus indo ao Pai, ascendendo. Então Jesus é o caminho da verdade e da vida. Ele está sempre conosco. Nós precisamos aprender a caminhar com Jesus. Ele, quando esteve aqui, nos ensinou a oração mais completa que podemos orar, que é o Pai Nosso. E o Momento Espírita preparou um Pai Nosso um pouco diferente. Talvez os irmãos já conheçam e nós vamos refletir, convidando aqui que cada um pense em si, falando em primeira pessoa, né? Então, cada um ouvindo esse Pai Nosso agora, que busque introjetar em seu coração como se fosse cada um mesmo falando. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo, gracioso
ansioso por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas pesem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda, tu é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem, se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, eu possa a todos agradecer. Perdoa, assim como eu perdoar aqueles que me ofendem, mesmo que o meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar: nenhuma mágoa é eterna. E o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo, que me tornam escravo da minha malevolência. Antes, que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força e a coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir Jesus em nossos caminhos. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Nós agradecemos a você, Lúcia, por essa palestra tão importante e esclarecedora, né? Que possamos refletir, né, todos os dias esses ensinamentos. E também aguardamos o teu retorno em breve. Que Jesus abençoe e a ilumine. Agora nós vamos passar para a prece de encerramento e preparação para o passe. Com todos nós já com esse emocionante Pai Nosso, continuemos com nossas vibrações elevadas. Convido a todos para fecharem seus olhos. Senhor Jesus, Mestre de amor infinito, da espiritualidade superior, Espíritos bondosos,
espíritos trabalhadores junto desta casa. Neste momento, Senhor, eu gostaria apenas de pedir a sua bênção, Pai, as suas energias para cada irmão que está aqui neste dia, nesta noite, para ouvir esta palestra. Quem sabe a intenção dele não era só vir ouvir a palestra, era para receber um pouco de conforto, um pouco de paz, um coração cansado, um coração aflito, que ele encontre, Pai, essa calma, que ele encontre a certeza que está tudo bem, que Jesus esteve na terra e prometeu que de nenhuma das nossas ovelhas, de suas ovelhas, Senhor, iriam se perder. Pai, confiou que todas elas teriam um caminho muito bom. Mas nos ajude a passar bem por esta encarnação. Ajude a receber, a abrir o coração para agora as dádivas do passe, que os mentores, bons espíritos que também magnetizem a nossa água, colocando a energia espiritual necessária, o remédio para aquela pessoa, para aquela família, para acalmá-la, para energizá-la, para torná-la mais feliz. A felicidade é um estado que nós decidimos, Pai. Já entendemos isso, mas às vezes, tão assustados, tão medrosos, falta-nos apenas um sorriso, apenas um sinal, Senhor, que a sua paz está perto, que tudo está correndo bem. Deixe-nos este sinal, Pai. Dê-nos essa mostra, esse pequeno detalhe que fará toda a diferença em nossa vida. Mas não deixe caminhar pensando que estamos sozinhos. Mestre amado, de amor infinito que demonstrou aqui na terra, com suas bênçãos. E nós encarnados estamos mentalizando isso, que em cada pessoa deste salão tenha o seu anjo guardião perto, com as mãos estendidas sobre suas cabeças, que caia uma luz bonita, uma luz azul, que irradia-nos o corpo todo e passe de um irmão para o outro com pequenas gotas de amor, que vem do alto e cai sobre nós, e além dessas gotas individual, cada mentor vem com uma chuva mais forte ainda sobre nós. As suas mãos, Mestre amado, cai sobre toda a cidade, sobre todo o país, sobre todo o planeta Terra. Nosso governador, Mestre amado, não desampare, por favor, mas dê suas mãos para a gente sempre caminhar no caminho reto. Eu que estava recebendo, mas abençoe, Pai, também cada coração com coragem, paciência ou resignação, e tudo que pedimos, tudo que precisamos, e que os mentores agora, após esta onda magnética superior, possam sorrir olhando para nós, certo que recebemos a dádiva, porque soubemos sim, simplesmente abrir o nosso coração. Ao irmos para casa, estaremos mais fortalecidos, mais encorajados. Muito obrigado, Pai, obrigado, Mãe Maria, obrigado, Jesus, Espírito maior com seu amor infinito. Nada me faz falta. Espero o Senhor sempre em minha casa, em meu coração, que assim seja. E agora podemos seguir para o passe.